Graças a Deus, igreja. Amém? O negócio aqui é meio diferente agora, né? Um desafio estar aqui, né? Eu fui surpreendido com a mensagem do pastor Christian, né? Ele está de quarentena. Aí falou: Murilo, né? Quando eu vi a mensagem eu pensei que era para trazer uma palavra simples de dízimo, né? Daquilo que a gente já está acostumado. Aí ele falou que era para trazer uma palavra no Avivando. E aí no domingo, quando eu vi o Marco Aurélio, o Felipe chegando aí, eu falei: tá o Felipe aí, o Marco Aurélio, com certeza, né, eles que vão estar aqui hoje ministrando, né? Aí hoje eu confirmei com o pastor, falei: pastor, é eu ainda? Ele falou assim: e eu estou orando por você. Eu falei: eita, então vamos lá, né? Irmãos, mas a palavra que Deus trouxe no meu coração está lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Vai dizer assim, ó: algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 800 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de pratas. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu rei, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga, qual é o seu problema? Ela respondeu: outro dia, essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas eles estavam vestindo com roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho da Safate. E mandou que o mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém vir para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele. E Eliseu ainda estava falando com eles, quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça por nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Eu gosto muito de ler o livro aqui de Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, porque é um livro que você vai lendo e você vai imaginando o contexto que era naquela época, né? É algo que você vai fortalecendo a sua fé. Você quer ver, no início ali do capítulo 6, do capítulo 1, vai falar de um rei chamado Acabe. E esse rei, ele ia passeando no seu palácio, ele cai de uma altura bem alta e fica muito ferido. Então ele chama uns dos seus empregados e fala assim: vai lá até a cidade dos filisteus, consultar os deuses deles e verifica se eu vou morrer, se vou sarar ou não. E no caminho que aquele mensageiro estavam indo, que aquelas pessoas estavam indo, Deus manda Elias de encontro com eles. E chega um anjo para eles e fala assim: ó, o rei está mandando os seus empregados ir até o rei dos filisteus, o Deus dos filisteus. Ele acha que em Israel não tem Deus para querer consultar os deuses dos filisteus? Então,
Elias encontra eles no caminho e passa esse recado para eles. Eles chegam até o rei Acabe. E aí ele fala, nós encontramos um homem e ele diz assim que o Senhor vai morrer, porque você preferiu consultar outros deuses, você insultou a Deus. E aí ele fica muito bravo com Elias, e ele fala assim, então eu quero que prenda Elias. Então ele mandou um comandante com 50 soldados para ir lá prender Elias. E a Bíblia diz que Elias estava num monte, e chega o comandante e fala, Elias, homem de Deus, desça daí. O rei mandou prender você. E aí Elias fala assim, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo sobre vocês. E naquele mesmo instante, fogo caiu sobre o comandante e os 50 soldados. Então o rei, não contente, mandou mais um comandante com mais 50 soldados. Falou, Elias, o comandante chega para ele e fala, Elias, homem de Deus, desça daí, que o rei quer prender você. E aí Elias fala, se sou eu um homem de Deus, que desça fogo dos céus sobre vocês. E mais uma vez desceu fogo do céu e queimou o comandante e seus soldados. E o rei mais uma vez insistiu, mandou mais um comandante e 50 soldados para ir prender Elias. Só que esse terceiro comandante, ele já foi mais esperto, né? Ele já chegou clamando misericórdia. Ele falou assim, Elias, eu sei que você é um homem de Deus, tenha misericórdia de nós, não mate, não tire a minha vida e nem a vida desses soldados. O rei, ele quer falar com você. Então Deus fala para Elias, Elias, vá e não tenha medo. E Elias foi. E o rei, ele falou para o rei, né, aquilo que Deus tinha passado para ele, e Acabe acabou morrendo. E isso me cativa porque a Bíblia, ela é mais que um livro de ficção científica, que um livro de mitologias, porque tudo que está escrito ali aconteceu. Eu creio nisso. Vocês creem, irmãos? Que aquilo que está escrito, então, imagina, algo sobrenatural. Elias falando, então, que desça fogo do céu. A Bíblia fala que imediatamente, não passou um segundo a mais, nem um segundo a menos. Imediatamente caiu fogo do céu. Então isso, a gente lendo a palavra de Deus, vai nos cativando e nos mostrando quem é Deus. E eu lendo essa passagem sobre essa escassez na cidade de Samaria, eu tento imaginar o contexto que estava naquela época. E isso está meio relacionado com os dias de hoje. Porque antes de o povo o rei Ciro cercar a cidade de Samaria, a Síria sempre atacava Samaria, só que Deus sempre revelava para o profeta Eliseu os planos do rei da Síria. Até que certo dia o rei da Síria falou assim, chamou seus conselheiros e falou assim, alguém aqui está me traindo, alguém está contando tudo que eu vou agir. E um dos seus conselheiros fala, não, rei, é Eliseu. Eles têm um profeta onde Deus, ele revela tudo aquilo que você fala, todos os seus planos, até no seu quarto, em secreto. Deus revela a ele. Então ele fala, então eu vou mandar prender Eliseu. Então ele mandou os soldados lá, uma tropa de soldados para prender Eliseu. E chegando lá, aquela tropa, o empregado de Eliseu veio e fica desesperado. Fala, olha, mestre, um tanto de soldados, uma tropa para nos prender. E Eliseu ora, e Deus abre os olhos do empregado e ele começa a ver os cavalos de fogo no céu, carruagem de fogo no céu. Então, e aí o rei ora para que eles fiquem cegos. Eliseu ora para que eles fiquem cegos, a tropa que foram lá para prender ele. Então ele pega aquela tropa e leva até o rei de Samaria. Chegando lá, o rei fala assim, o que queres que eu faça? Quer que eu mata eles? Eliseu falou, não mata prisioneiro. Dê a eles de comer e beber. E a Bíblia fala que o rei então fez uma festa para aquela tropa dos sírios. E depois que eles comeram e beberam, eles foram embora. E aí eles desistiram de atacar Samaria. E aí vai vir essa história.
Passa um tempo, volta os sírios e cerca a cidade de Samaria. Agora, ninguém mais entra, ninguém mais sai, porque a cidade está toda cercada. E começa então naquela cidade uma crise e uma escassez. E imaginando aquele contexto, eles vivendo naquela época, o que a gente pode tirar de aprendizagem daquela situação que aquele povo passou? O primeiro ponto é que o povo de Samaria, ele esqueceu quem é Deus, do seu poder e aquilo que Ele pode fazer. Porque você lê no texto, em nenhum momento você vê o povo clamando a Deus, pedindo por misericórdia. Tudo isso que eu contei antes aqui, foi algo que Deus já tinha realizado naquela época, antes do povo cercar Samaria. Então, em nenhum momento, a gente vê as pessoas ali chegando para Eliseu e falando: Eliseu, ore para Deus novamente, para que o soldado fique cego. Eliseu, faça alguma coisa. Ninguém se arrependeu. E eu creio que com o passar dos dias, as coisas foram ficando mais difíceis, a ponto de uma mãe chegar para o rei e falar para o rei assim: ó rei, essa mulher, ela pediu para que nós comermos o meu filho hoje, para que cozinhássemos o meu filho, e no outro dia cozinhássemos o dela. Então hoje nós cozinhamos o meu filho, nós comemos, e hoje que é o dia, e agora que é para cozinhar o dela, ela o esconde. E o rei fica revoltado. Com quem? Com Eliseu. E a pergunta que eu fiz: mas o que Eliseu tinha a ver com isso? Será que foi Eliseu que fez o rei sírio a cercar a cidade de Samaria? E trazendo para os dias de hoje, muitas vezes a gente tenta terceirizar a culpa daquilo que está acontecendo na nossa vida. A gente deixa de vir na igreja, ou culpa o nosso líder de cela, ou culpa o pastor, por aquilo que acontece na nossa vida, por não orarmos, por não nos arrependermos. E o que eu pude perceber ali também, que foi a diminuição do amor ao próximo. Porque o rei fica tão furioso com Eliseu, que não tinha nada a ver, que ele fala assim, ó: que Deus me mate, se eu não mandar matar Eliseu até o fim do dia. Então, nos dias de hoje, nós vemos as pessoas que, ao invés de procurar arrependimento, elas ficam tentando terceirizar a culpa. Nós não podemos deixar momentos como esse nos influenciar e quebrarmos princípios da palavra de Deus. Então chega um momento de crise, onde nós tentamos resolver as coisas da nossa própria maneira. E aí a gente começa a querer negociar princípios. Eu vi uma postagem, e aí eu não sei se é montagem, que a pessoa manda para o pastor assim: pastor, manda o número da conta que eu quero devolver meu dízimo. E aí o pastor fala para ela assim: como você tem sustentado durante esse período da crise, da quarentena? Ela manda para o pastor: tá difícil, né? Eu mexo com vendas e não estou vendendo muito. Aí o pastor fala para ela: então guarde para você. Estava nessa postagem que eu vi. Então guarde para você. E um monte de gente compartilhando e fala: olha que atitude linda, é isso que tem que fazer. Em vez de dar dinheiro para o pastor, em vez de dizimar, você tem que comprar uma cesta básica, ajude outras pessoas. Mas, irmãos, está errado. O dízimo, ele é princípio. O dízimo é devolver para Deus aquilo que Ele já nos deu. E quando nós negociamos princípios de Deus, nós pagamos uma consequência muito alta. Por querer resolver por falta de conhecimento. Imagina ao ponto, em vez daquele povo, eles se arrependerem, em vez de eles orarem, em vez de eles clamarem a Deus, eles viram as maravilhas.
já tinham visto muitas maravilhas que Deus tinha feito. O poder de Deus, a imensidão de Deus, deixar chegar ao ponto de uma própria mãe ter que matar o filho para comer, por falta de orar, por falta de arrependimento. E nesses momentos, é gerado dúvida sobre o poder de Deus. Lá no capítulo 7, vai dizer assim, continuando: Eliseu respondeu: escute o que o Senhor Deus diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. O servo do rei, ele foi ousado. Ele afrontou Deus, né? Eliseu vem, fala assim: assim diz o Senhor, amanhã nesse mesmo horário, vocês vão comprar do melhor trigo. Porque imagina, a falta de comida, a falta de alimento, a escassez, os preços, com certeza, todos aumentaram. As coisas foram acabando. Então, as pessoas foram se entregando ao desespero. E quando o profeta vem e diz uma palavra de Deus, que Deus ele vai trazer a solução, ele fala assim: nem se Deus abrisse as portas do céu e fizesse chover trigo, isso iria acontecer. Então, quando eu duvido da palavra de Deus, eu não desfruto da sua bênção, porque Deus é justo. E o que mais me impressiona é porque Deus, Ele quebra toda a lógica humana e todo o conhecimento. Porque a lógica, eu trabalhei muito com a lógica, né, na programação, e ela é algo que tem que explicar, dar a explicação do porquê aquilo ocorre. Por exemplo, se eu soltar o meu celular aqui, ele vai cair. Então, as pessoas vão falar: tem uma lógica. Existe uma gravidade, né, uma força, peso, que puxa o celular para baixo. Isso é lógica. Mas Deus, Ele quebra isso, tudo que a gente tem de conhecimento humano. Eliseu morava com eles, uns profetas, e eles chegam para Eliseu e falam assim: Eliseu, aqui onde nós moramos com você é muito pequeno, deixe que nós vá até a floresta e corte algumas árvores e façamos então uma casa para nós morarmos. E aí Eliseu falou: podem ir. E aí eles insistiram para que Eliseu fossem junto, e Eliseu foi. Então, chegando ali em um certo momento, a enxada escapou do cabo e caiu no rio. E aí um dos profetas chega para Eliseu e fala: Eliseu, a enxada caiu no rio, o machado, ele caiu no rio, e não era meu, era emprestado, e agora? Aí Eliseu fala assim: onde que caiu? Ele mostra o local que caiu. Eliseu quebra um galho e joga um galho onde ele mostrou o local que caiu na água, e de repente o machado começa a flutuar. Explica isso para mim. Se Deus quebra ou não quebra a lógica humana? Porque está aqui, ó, e eu acredito, eu creio que isso aconteceu. Eu creio nos milagres de Deus. Então o que nos faz prosseguir?
A minha grande dúvida era, eu olho para aquelas pessoas que às vezes estão 30, 40 anos na fé e que nunca regrediram. Sempre tiveram, nunca deixaram a igreja, sempre esteve na obra do Senhor. E eu pergunto, o que faz essas pessoas a ficar tanto tempo? Porque aqui já passou muita gente. E nos dias atuais a gente vê que cada vez mais, que nesse momento, que era um momento de nós buscarmos mais, de intensificar a nossa oração, intensificar o nosso arrependimento, as pessoas estão se entregando para o conforto, para o comodismo. O que vai nos fortalecer na fé é ler a palavra de Deus e ver essas grandes maravilhas que Ele fez com o seu povo e continua fazendo. E ao mesmo tempo que Deus é grandioso em mostrar a sua ação, Ele age também na simplicidade. Porque Ele usou 4 leprosos para salvar o povo de Samaria. 4 pessoas doentes, excluídas da sociedade. A palavra de Deus, se você continuar lendo ali no capítulo 7, vai dizer assim que Deus, durante a noite, fez os soldados sírios escutarem um grande barulho. E aí eles acharam que o rei de Samaria tinha pago outros reis para os atacarem. Então eles ficaram todos desesperados, ao ponto de sair do acampamento onde eles estavam, cercando a cidade de Samaria, e deixaram tudo lá, barraca, mantimento, comida, deixaram tudo lá. Então os leprosos, eles pensaram assim, bom, vamos até o acampamento dos sírios, porque de todo jeito a gente vai morrer. E se a gente chegar lá e eles deixarem a gente viver, então para nós está tudo bem, porque nós vamos morrer igual, nós vamos morrermos iguais. E aí eles chegam no acampamento dos sírios e eles não encontram nada. Então eles entram na primeira barraca, então eles pegam comida, ouro, aí eles entram na segunda barraca também, e aí um deles fala assim, não é justo isso que nós estamos fazendo. Vamos lá avisar o rei agora, porque se nós deixar para avisar só amanhã, ele vai matar nós. Então vamos lá e avisar o rei. Então eles vão lá na cidade, avisam os soldados, e a notícia chega até o palácio, até o rei. Aí o rei fala assim, não, isso aí é a armação do povo sírio. Aí nós vamos lá, que eles sabem que nós estamos sem comida, nós estamos sem água. Nós vamos chegar lá e eles vão nos atacar de surpresa e nós vamos morrer. Então um dos seus soldados fala assim, não, rei, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer igual. Não custa nada a gente ir até lá. Então eles vão. Então chegando lá eles encontram o acampamento dos sírios, tudo vazio. Então eles voltam para dar notícia. E aí vocês lembram da pessoa, do servo pessoal do rei, do assistente pessoal do rei, que afrontou o profeta Eliseu, afrontou a palavra de Deus? Ele diz que ele viria, mas ele não comeria. Então o rei colocou ele como responsável na saída da cidade. Então quando o povo ficou sabendo da comida, saíram, e esse homem ele morreu pisoteado. Ele não desfrutou da graça de Deus, da bênção de Deus. Porque ele não teve sabedoria em ficar quieto, em ouvir e obedecer. E às vezes isso ocorre conosco também, né? Às vezes a gente não consegue, né, simplesmente obedecer a Deus. A gente quer indagar, tem coisas que não saem conforme nós planejamos, né? Porque nós podemos planejar, mas é Deus que traz a palavra final. O exemplo disso é no início do ano,
Quem imaginaria que estarias hoje com um vírus invisível, fazendo todo mundo ficar em casa, trazendo grandes números de mortes, infelizmente. Então, para concluir, isso mostra que durante uma crise, durante um momento de escassez, eu não posso esquecer daquilo que Deus já fez na minha vida. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente está cantando, né, músicas, e às vezes é só da boca para fora. Todavia me alegrarei. Aí fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Imagina o dia a dia. As coisas não saíram conforme eu planejei. Eu canto alegre, ou eu murmuro, ou eu reclamo, ou eu começo a buscar alguém para colocar a culpa. Aí eu chego em casa e falo, não, hoje eu não vou na igreja porque deu nada certo hoje. E aí a igreja é culpada. Nós não podemos esquecer que Deus da presença do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Ele vai nos guiar para que nós não perecemos. É o Espírito Santo que vai nos ensinar a como orar. É lendo as Escrituras Sagradas que vai nos ensinar a como tratar o meu próximo. Quando Jesus fala assim, ore, ame seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Será que eu vou conseguir orar pelos meus inimigos? Amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem? Não tendo uma busca diária com o Espírito Santo? Quem que vai me trazer a paz? Quem que vai me trazer a alegria? Porque nós vamos passar por momentos tristes. Esse ano eu passei por uma grande perca na nossa família, que foi a perca do meu avô. E eu acho que foi uma das piores cenas que eu vi na minha vida. Porque eu entrei no quarto e ele estava nos seus últimos suspiros de vida. E aquilo é desesperador. Você vê uma pessoa que você ama, deitada na cama, dando os seus últimos suspiros. E eu lembro que eu cheguei no hospital, entrei no quarto e eu vi aquela cena. Eu ajoelhei, né, e eu clamava para Deus. E ali a gente queria e a gente quer naquele momento que Deus faça a nossa vontade, que Deus fizesse um milagre. Mas eu senti uma paz no meu coração, um conforto, através do Espírito Santo, que Ele foi acalmando meu coração, porque ali eu já estava chorando desesperadamente. Que foi algo assim que eu nunca senti no meu coração antes do Espírito Santo. Senti como se Ele estivesse realmente me abraçando. E naquele momento eu entendi que era o tempo. Eu entendi. Porque muitas vezes a gente não quer aceitar certas situações que nós teremos que passar. Deus, Ele quer que a gente a cada dia renove a nossa fé.
a nossa esperança. Mas é por isso que a gente tem que conhecer quem é Ele. Como que eu vou saber quem é Deus? Eu preciso ter essa leitura. E é o que me cativa a prosseguir na fé. É o que me cativa, é o que me alegra. Porque, às vezes, nos momentos que você está passando de crise, de dificuldade, e aí você começa a ler a palavra de Deus. Aí você começa a ler lá, que está Elias e Eliseu. Elias está indo para ser levado, e ali eles param de encontro com o Rio Jordão. E aí Elias, ele tira a capa e joga, e o rio abre, e eles passam. E Elias fala para Eliseu: o que tu queres? Ele fala: eu quero a porção dobrada. Ele fala: se você vê eu subindo aos céus, você terá o seu pedido. Então Eliseu vê Elias subindo. Ele vê os cavalos de fogo. E a palavra de Deus diz que ele sobe através de um redemoinho. E cai a sua capa. Eliseu pega a sua capa e, voltando, está o rio de novo. Ele fala: Deus de Eliseu. E joga a capa e o rio abre de novo. Você acha que Deus não vai solucionar os nossos problemas? Imagina, irmãos, abrindo o mar vermelho. Vocês já conseguiram imaginar abrindo o mar? Alguns especialistas falaram que foi que a maré baixou e aí o povo conseguiu. Eu falei para ele: mas mesmo assim, se fosse a maré tivesse baixado, era um povo de muita sorte, porque essa maré baixou bem na hora que o faraó estava perseguindo o povo de Israel, ia matar, e a maré baixou. É Deus também. Mas eu prefiro o que está na Bíblia, que diz que o mar abriu, do sobrenatural de Deus. Fiquem em pé, irmãos, vamos orar. Feche seus olhos aí e comece a pedir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Comece a senti-lo, Ele te abraçar. Para que possamos voltar ao primeiro amor, ao arrependimento. Que possamos clamar pelos nossos irmãos que estão afastados. Santo, és incomparável, és inigualável. Pai querido Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, ó Pai, na qual, ó Pai, é um lugar, ó Pai, de compartilharmos com os nossos irmãos, ó Pai, na fé. Amor que faz mudar. Um lugar, ó Pai, onde nos sentimos bem, ó Pai, que é a Tua casa, Senhor. Começa, Senhor, a manifestar aqui, ó Pai, o Seu poder, o poder do Espírito Santo. Não nos deixe, ó Pai, o pior chegar, para podermos voltar os nossos corações a Ti. Amor que faz mudar o mundo. Lá em Salmos, Salmos 33, vai dizer assim: nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. Nenhum rei vence
por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que eu sou fraco. Que por mais que a tecnologia tenha avançado, que por mais que a ciência ela tenha avançado, mas um simples vírus, ele vem e faz todas as nações a ter que voltar para Deus e saber que existe um Deus. Assim como o rei Acabe queria consultar outros deuses, ele insultou a Deus. Deus diz: aqui em Israel não há Deus. Será que aqui na nossa igreja não há Deus? Não temos a presença do Senhor, do Espírito Santo? Senhor, não nos deixe, ó Pai, confiar, ó Pai, na nossa própria força, ó Pai, mas nos enche, ó Pai, do Teu Espírito, ó Pai, da Tua alegria, ó Pai, para prosseguirmos, ó Pai, na Tua fé, ó Pai, que o Senhor venha nos sustentar, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, que aquelas pessoas, ó Pai, que estão contaminadas com o vírus, ó Pai, declarando, ó Pai, a cura, ó Pai. Nós acreditamos, Senhor, no Seu poder. Nós acreditamos, ó Pai, no Seu sobrenatural. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor é capaz, ó Pai, de vencer qualquer vírus, ó Pai, que não há doença nessa terra, ó Pai, que não obedece ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que controla, ó Pai, é o Senhor que está no controle, ó Pai. Nenhum fio de cabelo nosso cai, ó Pai, sem o Senhor, ó Pai, saber. Toda honra, ó Pai, toda glória, Pai, seja dada ao Seu nome, Jesus, porque só o Senhor é Deus, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, que Jesus Cristo venceu, ó Pai, na cruz, ó Pai, para nos libertar, ó Pai, para nos dar graça, ó Pai, para vivermos, ó Pai, uma vida, ó Pai, uma vida diferente, ó Pai, para que possamos fazer diferença, ó Pai, assim como Jesus venceu na terra. Todas as aflições, ó Pai, Ele é uma pessoa e Ele quer relacionar conosco todos os dias. O Espírito Santo toma a nossa presença. É o Espírito Santo. Valorize a presença do Espírito Santo.
aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Então que possamos ir para nossas casas. Amanhã tem células. Vai ser online as células amanhã ainda? Células amanhã continua sendo online. Acho que o pastor já mandou no grupo lá o estudo das células. Então vamos só falar a nossa frase. O estudo está ali na frente também. Quem quiser pegar, está impresso ali. Amém? Então erga suas mãos aí. 1, 2, 3 e... Em Jesus nós somos mais que vencedores. Amém?